Boa tarde, tudo bom, Carlos? Tudo bom? Ivanário? Boa tarde, boa tarde. Muito obrigado a vocês por terem se disponibilizado a assistir hoje a aula mais cedo. Como a gente está dando aula hoje, semana que vem vocês estão liberados, né? No nosso horário. Eu vou dar responsabilidade civil na aula na semana que vem. Mas pelo menos para a turma de 17 horas vocês estão liberados, porque a gente vai dar os assuntos hoje. Lembrando que duas lembranças importantes que eu quero que vocês tenham. Primeiro, vocês têm as tardes de sexta, antes da nossa aula, as duas monitoras à disposição na biblioteca para ajudar vocês na resolução dos estudos dirigidos, das atividades de reflexão, dos relatórios de leitura e para praticar a resolução de casos práticos. Essa é a primeira lembrança. A segunda lembrança é que daqui a 2 semanas, na nossa próxima aula, né, nós vamos resolver em sala de aula alguns casos, não sei se 2 ou 3, vai depender do tempo que a gente levar, como uma forma de revisar tudo aquilo que a gente já viu até agora e poder utilizar essas noções teóricas para a resolução de casos que podem vir a aparecer na vida de vocês na prática da advocacia ou como magistrados, como membros do Ministério Público e assim por diante. Tudo bem? Então a gente vai ter essa atividade daqui a 2 semanas. Eu recomendo fortemente, né? Não vale nota, mas eu recomendo fortemente que vocês venham preparados, venham estudados. Por quê? Porque isso vai ser fundamental para a formação de vocês e também para que vocês estejam aptos e aptas a fazer a parte prática da nossa avaliação final no fim do semestre. Então eu recomendo fortemente que vocês venham estudados, preparados e levem a atividade a sério, porque é o objetivo de preparar vocês. Tudo bem? Então, dito isso, posso começar? Me disseram que estava ligado. Faz aí essa função para mim, por favor. Muito obrigado. Me disseram que estava ligado. Muito bem. Então a gente viu na aula da semana passada e durante ao longo desse semestre, pessoal, a gente viu ao longo desse semestre que o que acontece quando alguém morre? Deixa de existir, perfeito. E quando essa pessoa deixa de existir, o que acontece com as suas situações jurídicas? Depende. Se for personalíssima, se extingue, se for transmissível, precisa de alguém para preencher o lugar deixado pelo morto, que deixou de existir, e, portanto, essas relações transmissíveis são transmitidas para os seus sucessores. Em que momento se dá essa transmissão para os sucessores? Da morte, perfeito. Vocês são maravilhosos. Qual é o nome da razão pela qual há essa transmissão automática? É um nome francês, afrancesado. Do Roy, vocês não precisam lembrar, mas Cézine, né? S-A-I-S-I-N-E, em francês, por isso, Cézine. Tudo bem? De todo modo, a gente conversou também que ninguém pode ser forçado a ser herdeiro. Ninguém pode ser herdeiro contra a própria vontade. A lei ou o testamento chamam a pessoa para receber o patrimônio sucessivo, só que a essa pessoa é dada a escolha de se vai ser sucessor ou não vai ser sucessor, ou seja, se vai receber ou não vai receber aquele patrimônio hereditário. Tem tudo bem? Na aula da semana passada a gente conversou sobre a aceitação. A aceitação que é o que comumente ocorre e, como é o comum, pode ser feito tanto de forma expressa, quanto de forma tácita, quanto de forma presumida. Vocês lembram disso? Lembram disso? Hoje a gente vai falar sobre o incomum. Qual é o incomum? E aqui eu estou falando de incomum no sentido de menos frequente. Não é porque é mais errado, não é porque é algo que deve ser evitado. É o simples fato de que ocorre com menos frequência do que a aceitação, que é a renúncia. Tudo bem? Ou seja, se o ordenamento jurídico dá à pessoa a faculdade de aceitar ou renunciar à herança, claro, você vai aceitar, mas se você não quiser ser herdeiro, você vai renunciar. Aqui quando eu falo herança, eu estou falando herança em sentido amplo, que é a vocação sucessória, que envolve tanto herança em sentido estrito, que é herança em sentido estrito, um percentual, uma fração do patrimônio hereditário, ou um legado. O que é um legado? Um bem determinado e certo, estabelecido em testamento, para um determinado sucessor, a quem se dá o nome de legatário. Tanto o herdeiro, tanto o legítimo quanto o testamentário, quanto o legatário, são chamados a aceitar ou a renunciar, e se eles não quiserem a sua qualidade de sucessor, eles vão renunciar. Tudo bem?
Se eles não vão renunciar, isso significa que eles não querem a qualidade de sucessor. E se eles não querem a qualidade de sucessor, eles são tratados como se nunca tivessem existido. Isso é muito importante, eu preciso que vocês tenham isso em mente. Tá? O renunciante, aquela pessoa que é chamada a suceder, mas que não quer receber patrimônio sucessível, é tratado como se nunca tivesse sido chamado à sucessão. Ou seja, para fins daquela sucessão específica, aquela pessoa é tratada como se nunca tivesse existido. Isso é muito importante porque lá daqui a algumas semanas, quando a gente estiver estudando o chamado direito de representação, a gente vai ver que quem renuncia não é representado. Só para vocês terem isso em mente, não se preocupem com detalhes, porque a gente vai trabalhar isso de forma aprofundada em uma aula inteira, só para conversar sobre o direito de representação, mas eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Larissa. É Larissa? Larissa é mãe de Carla e mãe de Edilane. Edilane? Larissa é mãe de Carla e mãe de Edilane. E Edilane é mãe de Stephanie. Até aí, tudo bem? Tudo bem? O que é que acontece? Edilane morreu em 2018. Edilane morreu em 2018 deixando uma filha viva, Stephanie, e deixando uma mãe viva, Larissa. E uma irmã, Carla. Até aí, tudo bem? Beleza? O que é que acontece? Em 2022, Larissa morre. Estão acompanhando o raciocínio? Se Edilane ainda fosse viva, a herança de Larissa ia ser partilhada entre Edilane e Carla. Até aí, tudo bem? Só que temos um problema. Que problema é esse? Edilane já é morta. Ok? Então, Stephanie vai ser chamada para representar Edilane na sucessão de Larissa. Ou seja, Stephanie vai receber aquilo que Edilane receberia se viva fosse. Estão acompanhando o raciocínio? Beleza. Isso que é o direito de representação, a gente vai ver que tem mais detalhes lá na aula específica sobre representação. Só que, outra situação. Manuel tem 2 filhos, Iron e Londe. Estão acompanhando o raciocínio? E Iron tem uma filha, Sabrina. Tudo bem? Se Manuel morrer hoje, deixando 2 filhos vivos, Londe e Iron, a herança vai ser partilhada meio a meio. Ok até aí? Só que Iron, que tem uma filha viva, Sabrina, decide renunciar à herança do pai. Não gosta do pai, acha que o pai era um sacana, não quer nada do pai, não quer se meter com as coisas dele. Renunciou à herança de Manuel. Qual é o efeito disso? Iron é tratado para fins sucessórios como se nunca tivesse existido. O que significa dizer que a herança de Manuel vai ser totalmente direcionada para o outro filho vivo. Ou seja, a filha do renunciante, Sabrina, não vai ser chamada a representá-lo. Por quê? Porque quem renuncia é tratado como se nunca tivesse existido. Tudo bem até aí? A gente vai voltar a falar sobre direito de representação com muito mais detalhes na aula específica, mas o que eu quero que vocês visualizem nesse momento é: o renunciante é tratado como se nunca tivesse sido chamado a suceder. É claro que tem mais um detalhe. Qual é o detalhe? Manuel deixou apenas um filho vivo, Iron, e esse filho vivo tem uma filha que é neta de Manuel, Sabrina. Se Iron renuncia, Sabrina é chamada a suceder. Mas ela é chamada a suceder não representando o renunciante, mas pelo fato de ela ser a parente mais próxima do morto. Estão vendo como sucessões é uma delícia, é maravilhoso? Beleza? Mas a gente vai conversar sobre isso no momento adequado. Só quero que vocês entendam isso. Ela vai ser chamada a suceder se o renunciante era o único filho, não representando ele, mas pelo fato de que não tem nenhum filho e que, portanto, os parentes mais próximos são os netos. E ela, como neta, é chamada a suceder. Tudo bem até aí? Tranquilo? Muito bem. Então, a renúncia, como eu falei, ao contrário da aceitação, a aceitação é o ordinário, a renúncia é o excepcional. Então, o excepcional deve ser sempre expresso. A pessoa necessariamente tem que manifestar de forma expressa a vontade, declarando que não deseja receber herança ou legado, declarando que não deseja ser sucessora. E essa declaração expressa se faz ou por instrumento público, que é instrumento público, escritura pública, né? Você comparece lá ao tabelionato de notas e lavra uma escritura pública informando que não deseja ser sucessora ou sucessor. Ou então você faz isso por meio de termo nos autos. Tomem cuidado, porque não é mera petição assinada juntada aos autos. Isso faz por meio de termo, ou seja, você peticiona anunciando que quer renunciar, e lá o diretor da secretaria, o diretor da vara, vai lavrar um termo de renúncia que você vai comparecer para assinar dizendo que renuncia. Repito, não basta peticionar, tem que fazer o quê?
pedir para lavrar o termo de renúncia, você chega lá e assina. Até aí, tudo bem? Tranquilo? O termo nos autos, aparentemente, vai ser mais barato do que a escritura pública. Você escolhe o que você prefere de acordo com economizar dinheiro ou eventualmente economizar tempo, né? Porque até esse termo nos autos ficar pronto, já se passou aí bastante tempo, a depender do judiciário. No judiciário baiano é assim, fica a mensagem aí para quem está assistindo no vídeo. De todo modo, outra coisa muito importante é, não se admite renúncia antecipada. Como assim não se admite renúncia antecipada? A partir de que momento eu posso renunciar à herança? Da morte. A partir da morte. Ou seja, da morte da pessoa de cuja herança eu quero renunciar. Isso é muito importante, isso vem ganhando relevância significativa hoje em dia, em especial no contexto de casamento e união estável. Por quê? Porque é da prática de alguns advogados e advogadas orientar os clientes no momento de fazer pacto antinupcial, fazer renúncia à herança. Ou seja, estou me casando com você e ao mesmo tempo eu renuncio de receber qualquer direito hereditário seu. Há alguns advogados e advogadas orientando seus clientes a fazer isso. Só que hoje, para todos os efeitos, essa cláusula no pacto antinupcial ou no contrato de união estável é nula. É nula. Isso é orientação majoritaríssima, praticamente pacífica, na doutrina e na jurisprudência. Inclusive, boa parte da doutrina até concorda com essa possibilidade. Só que essa possibilidade tem que vir de que forma? Por meio de lei que possibilite a renúncia, sendo que hoje, com o nosso ordenamento jurídico, é expresso lá no Código Civil, salvo engano, artigo 426, que fala assim, não se pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Né? Tudo bem que pacto antinupcial não é contrato, mas a ideia é não pode ser objeto de negócio jurídico herança de pessoa viva. Estou acompanhando? Então isso tem sido feito na prática. Vamos ver quando esses cônjuges morrerem, né, como é que os tribunais vão lidar com esse tipo de cláusula que vem sendo colocado hoje em dia. Porém, hoje o que prevalece é o quê? Nulidade desse tipo de cláusula, porque eu só posso renunciar depois que a pessoa já morreu. Tudo bem? No mais, e aqui eu vou falar para vocês que a criatividade do causídico não tem limites. A criatividade, tudo bem, a inteligência humana tem limites, a marginalidade não tem, e a criatividade do advogado ou da advogada também não tem limites. Tudo bem? Por quê? Porque por meio de uma tentativa da prática advocatícia, houve esse desdobramento entre renúncia abdicativa e renúncia translativa. O que seria renúncia abdicativa? Eu renuncio à herança, ponto. Ou seja, eu pura e simplesmente digo que não tenho interesse em receber aquele patrimônio hereditário. Tudo bem até aí? Em contraposição a essa ideia de renúncia abdicativa, surgiu na prática jurídica a ideia de renúncia translativa. O que seria a renúncia translativa? O sujeito virá dizer assim, eu renuncio em favor do meu irmão. Eu renuncio em favor da minha mãe. Ou eu renuncio em favor da minha filha. Por que surgiu essa ideia? Porque a renúncia faz com que o sujeito seja tratado como se nunca tivesse existido e o quinhão dele vai ser direcionado conforme estabelecido na lei ou no testamento. Tudo bem? Vai ser distribuído para outras pessoas de acordo com aquilo que está previsto na lei ou no testamento, a depender do título de vocação do renunciante. Tudo bem, bem? Então, há a incidência do imposto de transmissão, mas não para o renunciante, mas para aquelas pessoas que vão receber o quinhão dele em razão daquela renúncia. Tudo bem aí? Agora, qual é a lógica? Se eu falo assim, eu renuncio em favor do meu filho, eu não estou renunciando. O que é que eu estou fazendo? Eu estou aceitando e cedendo. E, consequentemente, haveria a incidência de dois impostos. O imposto de transmissão causa mortes. Se eu sentasse e dissesse expressamente, aceito a herança e faço uma cessão em favor do meu filho ou da minha mãe, eu estaria recebendo a incidência do imposto de transmissão causa mortes pela herança que eu recebi, pelo quinhão que eu recebi, e o imposto de transmissão inter vivos ou de doação, muito provavelmente de doação, sendo uma cessão gratuita, em razão da minha cessão em favor daquele cessionário. Até aí, tudo bem? Para evitar a incidência de dois tributos, é que se criou essa ideia de renúncia translativa, para dizer o quê? Não,
eu estou renunciando em direção a uma pessoa, mas é só uma renúncia que eu estou fazendo, não é uma renúncia em uma sessão, portanto, haveria incidência de apenas um tributo. Tudo bem até aí? Isso nunca rolou. Fazenda Pública, que tem uma sanha arrecadatória muito grande, com a qual eu concordo em matéria de transmissão causa-mortes, inclusive, nunca aceitou esse tipo de coisa. Isso daqui só existe para fins meramente classificatórios. Eventualmente vocês podem ser cobrados em concursos públicos, em exame de ordem, mas na prática, se você colocar uma renúncia translativa lá nos autos do inventário em que você estiver atuando, saiba que isso de nada produzirá efeitos. Por quê? Porque vai ser entendido como uma aceitação seguida de cessão e, portanto, com todos os efeitos jurídicos daí decorrentes, inclusive e principalmente a incidência de 2 tributos sobre essa operação. Até aí tudo bem? Renúncia de verdade é apenas aquela que a gente chama de abdicativa e que, portanto, nem precisaria do qualificativo. Renúncia abdicativa é renúncia, ponto. Ponto. Renúncia translativa, renúncia não é. Diz que é, mas não é. Renúncia translativa é o quê? Aceitação seguida de cessão. Comumente cessão gratuita. Muito provavelmente cessão gratuita. Tudo bem? Então vamos ver aqui. Bruno morreu deixando 600 mil reais e 3 filhos. Marrone, Maria Cecília e Rodolfo. Marrone decide abrir mão dos seus direitos hereditários. Ocorreu o que aqui? Renúncia. Muito bem. Mas João Bosco morreu deixando 600 mil reais e 3 filhos. Vinícius, Vitor e Léo. Vinícius decide abrir mão dos seus direitos hereditários em favor de Léo, irmão dele, que está passando por dificuldades financeiras. Isso aqui é o quê? Aceitação seguida de... Isso daqui seria o que se tentou passar por renúncia translativa, mas que na verdade é o quê? Aceitação seguida de cessão gratuita para o irmão. Perfeito. No mais, aqui a gente tem uma situação que vocês talvez encontrem em alguns livros, muito por culpa do próprio Código Civil, que fala assim, aceitação pelos credores. O próprio Código Civil utiliza esse termo de aceitação pelos credores, o que está errado. Tá? Porque qual é a ideia? Às vezes, a Ariane é devedora, a Ariane está devendo até as calças para, como é seu nome? Vitória. E o pai de Ariane morre deixando a herança. A Ariane tem irmãos. E o que a Ariane faz? Porra, se eu aceitar a minha herança, Vitória vai vir e vai mandar executar o crédito que ela tem em face de mim e vai tomar uma porção da herança. Se eu renunciar à herança, esse quinhão que competiria a mim vai beneficiar os meus irmãos e eu faço um acordo com eles para quê? Para eu poder aproveitar aquilo que eles vão receber porque eu estou renunciando. Estão acompanhando assim? Ou seja, a criatividade... Outra coisa é que não tem limites. A criatividade do devedor que não quer pagar. Né? Devedor que não quer pagar encontra meios. De toda forma, quando a Ariane pensa assim, vou renunciar porque se eu aceitar, o meu quinhão vai ser objeto de execução de uma dívida que eu tenho. Ela está renunciando de forma a resguardar o patrimônio hereditário, só que essa renúncia é prejudicial a alguém. É prejudicial a quem? Ao credor dela, a credora no caso, que vai ficar sem aquele patrimônio hereditário que seria recebido no patrimônio da devedora para poder avançar e satisfazer o seu crédito. Estão acompanhando assim? Aí o Código Civil fala mais ou menos assim, que nessas hipóteses, o credor pode aceitar pelo renunciante. Só que isso está tecnicamente errado, porque o credor não aceita. O credor não aceita porque ele não é herdeiro, ele não é sucessor, ele não é chamado de sucessão para aceitar. O que o credor vai pleitear é, ele vai pedir a habilitação no inventário, onde houve essa renúncia, e vai pedir que o juiz declare ineficaz essa renúncia em relação a ele, credor prejudicado. Você tem uma pessoa que foi chamada a ser sucessora, essa pessoa renunciou e com essa renúncia houve prejuízo ao credor do renunciante. Não estou falando do credor do decúnios, não. Estou falando do credor do renunciante. Tá? O credor do renunciante teve esse prejuízo, por quê? Porque ficou sem o patrimônio hereditário recebido pelo devedor para avançar. Esse credor prejudicado vai pedir habilitação no inventário e vai dizer, juíza, essa renúncia é prejudicial a mim. Portanto, ela não deve produzir efeitos em relação a mim. E isso ficando demonstrado
o que é que o juiz vai mandar fazer? De fato, vai falar que essa renúncia é ineficaz em relação ao credor prejudicado, vai mandar pagar aquele crédito e se sobrar alguma coisa do quinhão que competiria a Ariane, ou seja, ao sucessor renunciante, o que é que vai acontecer com essa sobra? Digamos, a Ariane recebeu o equivalente a 300 mil reais, deixado pelo pai. Ela renunciou, sendo que Vitória tem uma dívida de 200 mil, um crédito de 200 mil em face dela. A Ariane renunciou, Vitória pediu habilitação no inventário, e aí tem um prazo de 30 dias do conhecimento do fato, do conhecimento da renúncia. Vitória pediu habilitação, o juiz declarou a ineficácia dessa renúncia, que prejudica a Vitória, mandou pagar a Vitória, mas uma vez paga a Vitória, sobrou 100 mil reais do quinhão que competiria a Ariane. O que, é que vai acontecer com esses 100 mil reais? Como é? Não vai para a Ariane. Por quê? Porque a Ariane renunciou, vai seguir o destino daquele quinhão, conforme estabelecido na lei ou no testamento, se houver previsão testamentária nesse sentido. Né? Tudo bem? Por isso que não é aceitação pelo credor. Porque continua sendo renúncia. Se sobrar alguma coisa, a Ariane não recebe. Estou te fazendo de devedora cara de pau. Sinto muito, Ariane. Mas se sobrar alguma coisa, ela continua sem receber nada. O credor prejudicado é satisfeito. Se sobrar alguma coisa, isso que sobrar vai ser distribuído conforme as regras da lei ou conforme estabelecido em testamento. Até aí, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Aí acontece o seguinte, e se perde esse prazo de 30 dias para se habilitar? Vitória, a credora prejudicada por uma renúncia, pode fazer o quê? É o que vocês estudam lá em Teoria Geral do Direito Civil. Fraude contra credores. E, portanto, Vitória vai poder se valer de uma ação específica. Qual é o nome da ação do credor prejudicado pela fraude contra credores? Quem acertar ganha o chocolate da Cacau Show agora. Vai pedir anulabilidade, mas se dá um nome específico para essa ação. Pauliana. Quero meu chocolate. Oh, mas eu que fiz essa pergunta, aí eu falei de pau. É dividido agora. Ih, mas hoje botei o chocolate. Aí não, ele jogou de tudo. Mas você não já pagou os chocolates do ensino remoto? Paguei. Paguei. Muito bem, beleza? Então o resto volta ao monte para ser partilhado conforme as regras da sucessão hereditária, seja pela lei, seja pelo testamento. Então vamos ver aqui. Em 1º de outubro de 2020, Anitta morreu deixando 2 filhos, Wesley e Gustavo. Também deixou R$1 milhão. Em 1º de fevereiro de 2021, Gustavo, que devia R$400 mil para Ludmilla, juntou ao inventário da mãe, Anitta, morta, né? Uma escritura pública pela qual renunciava à herança. Isso chegou ao conhecimento de Ludmilla em 1º de agosto de 2021, data na qual ela procura sua advogada para questionar as providências cabíveis. E aí? Gustavo devia 400 mil para Ludmilla e, em tese, recebeu uma fração da herança deixada por Anitta. Se a herança, o patrimônio hereditário, era de R$1 milhão e havia 2 filhos, a gente presume que era quanto para cada um? 500 mil, beleza. Só que ele tinha uma dívida de 400 mil, aí ele fez o que, bonitão? Veio e renunciou à herança. Com a ideia de quê? Que aquele 1 milhão inteiro fosse distribuído para Wesley. Tudo bem até aí? Estão acompanhando? Só que isso, esse ato de renunciar, prejudica a credora, Ludmilla. Concorda comigo? O que é que Ludmilla pode fazer? Sabe, esses 30 dias para ela se habilitar é da data que ela tem ciência. Perfeito. É uma das raras hipóteses em que o código expressamente adota a teoria da adicionata. Porque diz que o desacordo, o início do prazo para habilitação, é do dia do conhecimento do feito. É claro que é complicado provar a data do conhecimento, mas isso daí é matéria probatória. Né? Só que ela tem 30 dias do conhecimento do feito para pedir habilitação do inventário, para que essa renúncia seja declarada ineficaz em relação a ela, para que ela seja paga aqueles 400 mil reais. Tudo bem até aí? Só que Gustavo, em tese, receberia 500 mil, concorda comigo? Só que a dívida que ele tinha era 400. Sobrou 100. Esses 100 vão para quem? Volta para o monte para seguir o destino. Qual é o destino que esse 100 mil vai seguir? O Wesley. Tudo bem? Então, pronto. Tudo bem até aí?